Perguntas calibradas, rotulagem, espelhamento e muito mais. E aí, seus independentes, tudo bem? Meu nome é Douglas. Agora são 3h30 da tarde, num sábado, dia 25, e eu finalizei o resumo do livro Negocie como se sua vida dependesse disso. Aqui tá o contrário, mas enfim. Negocie como se sua vida dependesse disso. Um ex-agente do FBI revela as técnicas da agência para convencer as pessoas, de Chris Voss e Tal Haas. É um livro muito bom sobre negociação, vendas, comunicação também, né? Linguagem corporal, pois envolve muito todo esse conjunto para entender o que a outra pessoa está falando, entender o que a outra pessoa está sentindo, como convencer ela da sua ideia, da sua visão. E, enfim, vamos trazer um pouco de alguns tópicos principais. Não vou me estender tanto quanto o primeiro vídeo sobre a comunicação assertiva, que eu demorei bastante. Mas esse foi o segundo livro do ano, então. 2 livros, check, ok. A meta do ano são 20 livros. E vamos pra cima, né? Vamos fazer acontecer. Eu gostaria de começar falando. O conteúdo do vídeo ele não tem nenhum roteiro, tá? Mas olha só, eu vou explicar um pouquinho como que eu leio, tá? Bom, eu leio o livro, né? Eu vou sempre com papel, com caneta e marca-texto, e eu vou lendo ele, marcando, né, o que precisar marcar. E depois, eu marco até as páginas aqui também. E depois, quando eu termino o livro, eu faço isso daqui. Aqui tá todo o resumo do livro, do que eu marquei, do que eu anotei durante o livro. Então, isso aqui reforça ainda mais o que eu entendi e aprendi do livro, do que eu extraí do conteúdo. E depois eu faço um vídeo para vocês falando, porque isso reforça ainda mais a minha capacidade de memorizar e entender o livro, né? Contextualizar tudo ele para alguém também. E compartilhar essas ideias para vocês também ajuda, né? Quem está buscando essas ideias. Então, vamos começar falando aqui um pouquinho sobre os principais pontos, né? A ideia de negociação, o Chris Voss ele diz que a negociação não é uma batalha, e sim um processo de descoberta. Profundo. Por quê? Porque normalmente quando a gente está negociando com outra pessoa, parece que a gente está confrontando ela, né? Parece que a gente está tentando trazer para o que algo mais egoísta para o nosso bem. Né? Vamos tentar negociar para chegar no melhor para mim. Só que na verdade, o processo ele é de descoberta. É descobrir o que o outro tá pensando, o porquê que ele pensa assim, como que vocês podem resolver isso da melhor forma possível para chegar na melhor para os dois. Só que tem alguns parâmetros aí interessantes para chegar nessa ideia, tá? Perguntas calibradas. É muito importante essa daqui. E isso aqui serve lições, são para vendas, é para convencer qualquer pessoa, é para negociação, até que nem o Chris Voss, né? Negociação de refém. Então é algo muito mais pesado, mais profundo, né? E temos muito o que aprender com ele. Então, perguntas calibradas, o que seriam perguntas calibradas? Perguntas abertas, que não há respostas fixas. Então, não são perguntas de sim ou não. São perguntas envolvendo como você fez isso? Como? Tananã. Por quê? O que? Então, o que tem aí que não funciona para você? Como eu deveria fazer isso? Como você poderia fazer tal coisa? O que e como são os principais. O porquê às vezes não é tão bom, mas ele tem salvo algumas exceções, né? Fazendo perguntas calibradas, perguntas abertas de como e o que, ganha-se tempo e entende o lado da outra pessoa, que é o principal da negociação. Tem alguns 4 princípios básicos assim da negociação, que é separar a emoção do problema, focar no interesse deles,
Por que eles estão pedindo e não... Por que eles estão pedindo e por que eles não estão pedindo tal coisa. Pensar em modo cooperativo, onde os dois lados podem ganhar. E padrões para avaliar as situações. Então, perguntas calibradas. O próximo é empatia tática. Seria ouvir. Ouvir com o que nem eu falei no livro anterior de comunicação assertiva, é ouvir com o copo vazio. Com o copo meio vazio, digamos assim. O que eu quero dizer com isso? É ouvir sem preconceitos. Sem tentar imaginar o que a outra pessoa vai falar ou algo do tipo, né? Então é ouvir atentamente, sem pressa e sem as vozes internas, né? E para identificar, para ter uma empatia tática de forma produtiva, a gente precisa verificar algumas coisas, né? Por exemplo, a voz. Tanto a voz da outra pessoa, a linguagem corporal, o posicionamento dos braços, né? A forma como ela fala, a velocidade, o tom. Tudo isso importa pra gente entender o que a outra pessoa tá falando. Mas com a gente tem que cuidar com a nossa voz também, na hora de tentar falar com outra pessoa, né? Existem 3 tipos de voz interessantes que ele citou aqui. O voz de locutor, o voz positiva / brincalhona e a voz direta e assertiva. A voz de locutor é mais ou menos a que eu tô falando. É uma voz tranquila, é uma voz mais serena, mais calma. A voz positiva e brincalhona é aquela que é ela externaliza mais as situações, é mais brincalhona, então ela é um pouquinho mais exagerada. E em maioria das situações não vai servir. Uma voz direta e assertiva. Foi meu WhatsApp, não precisa abrir o de vocês aí não, tá? Foi o meu aqui, perdão. Uma voz direta e assertiva é aquela voz que fala e manda e algo do tipo. Então é mais assertiva, mais direta e direto ao ponto. Então, a voz, quando a gente quer convencer outra pessoa, a gente precisa tomar cuidado com a voz que a gente vai utilizar. Espelhamento, o que é muito importante e muito útil, muito funcional. Que é o espelhamento. Existe o espelhamento verbal e não verbal, beleza? O que é o espelhamento? É a imitação. Basicamente é imitação, tá? Vamos resumir assim, imitação. O espelhamento verbal, então, é a imitação, a repetição das últimas palavras que a pessoa falou. Uma pessoa diz assim o seguinte pra ti. Eu não consigo pagar isso. Você repete, você não consegue pagar isso? Aí ela vai lá e desenrola, beleza? O espelhamento não verbal é quando uma pessoa tá assim e daí você percebe que ela tá assim. Então você vai lá e, aos poucos, né, não exageradamente, mas aos poucos tu vai lá e... Pois é, né? Daí tu vai lá e imita ela, espelha essa linguagem corporal. Voz, espelhamento, rotulagem. Muito interessante isso daqui. Eu não sabia, eu não conhecia, né, até ler esse livro. Então, rotulagem é tu rotular o que o outro tá falando, rotular o sentimento da outra pessoa. Muito interessante, cara, muito interessante. E existem 3 tipos de frases para você começar e desenrolar essa rotulagem, né? A pessoa fala, né? Parece que você... né? Parece que você não gostou muito disso. Então, você rotula a pessoa... você não gostou muito disso. Daí a pessoa... talvez não tenha gostado muito disso mesmo. Isso soa como se... A impressão que fica é que... E daí você vai lá e rotula. Isso é incrível, cara. Mas assim, eu tô falando só por cima, mostrando o básico, né? O principal. Mas eu recomendo vocês lerem esse livro, tá? Pra entender melhor. Eu não vou falar sobre tudo isso aqui não, mas assim, passando por cima, tá? Tem umas coisas muito interessantes. Os 3 tipos de sim, né? Existe o sim falso, o sim de confirmação e o sim de compromisso. É importante entender esses 3 sims na hora de fazer outra pessoa falar o sim, né? A palavra com J. A palavra com J é uma das mais importantes de uma negociação, que é o justo. O justo ninguém quer ser injusto, é uma coisa do ser humano mesmo, sabe? Da natureza animal.
faça a pessoa chegar num está certo. Não, você está certo. Você está certo, é verdade, eu acho que eu vou fazer isso mesmo. O ideal é fazer a pessoa sentir que ela está certa. Então ela diz, está certo, está certo. Eu mesmo me confirmo que está certo a situação e não que você está certo. Pô, é muita coisa, né? É muita coisa, mas recomendo super vocês lerem esse livro, tá? Vamos ver aqui uma outra. O como eu devo fazer isso é incrível, tá? Pergunta aberta, como eu devo fazer isso para instiga a proatividade também, né? Como eu devo fazer isso? Pô, vamos atrás, né, de resolver isso. Não contra-atacar quando você é verbalmente atacado. Usar, olha só, mano, uns pequenos trechos, né? E troca de palavras que podem mudar tudo. Usar o não perder em vez de manter é muito mais eficaz por causa da aversão à perda. Né? A gente tem uma aversão à perda, não vou explicar aqui também, mas no livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman, ele explica, né, que sobre a aversão à perda, que a gente sente muito mais em a perda do que o ganho. Então, usar, você não, se você fizer isso, você não vai perder tal coisa. Ou se você fizer isso, você vai manter o que você já tinha. Então, é muito interessante você utilizar a palavra não perder. As palavras não perder provocam um sentimento muito maior do que a palavra manter. Ancoragem de emoção, deixar o outro falar primeiro, estabelecer uma faixa de preço. Pô, olha só, mano. Recorrer a termos não monetários, usar números ímpares, aí tem um estudo bem interessante também. Surpreenda com um presente. Cisne negro. Não, o cisne negro é interessantíssimo. Antes disso, dizer o nome, né? Dizer o nome o seu próprio nome. Ah, prazer, meu nome é Douglas. Então, humaniza a situação. Daqui a pouco eu tenho que me arrumar, tá? Porque eu vou sair, então eu tô indo por cima, assim, já deu 12 minutos também o vídeo. Vamos lá. Classificar e identificar o interlocutor. Isso é muito interessante também, uma coisa que eu não sabia e eu consegui identificar algumas pessoas também. Existem os interlocutores analistas, que envolvem mais dados, são mais lógicos, racionais. O acomodador e o assertivo. Então, cara, só lendo para vocês entenderem, né? Porque se eu resumir tudo isso aqui, eu vou falar sobre o livro inteiro e vai durar muito tempo, né? E já durou bastante. O cisne negro que eu ia falar aí antes é muito interessante, cara. É uma coisa que são coisas que a gente acha que é impossível de acontecer com a gente ou que a gente nunca pensou que poderia acontecer, mas acontece. Cada caso é um caso novo. A gente tem que deixar o que sabemos nos guiar, né? Mas não nos cegar para o que não conhecemos. Isso aqui, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Entendendo a lógica do cisne negro. As coisas, elas podem acontecer com você. E aqui ele conta a história, né? De um sequestro que aconteceu. E nunca ninguém fez tal coisa. Fez uma coisa que aquele sequestrador fez. Mas aquele cara, ele fez. Então, quebrou a lógica inteira. Eles se guiaram com aquilo que eles já sabiam, só que existia aquilo que eles não sabiam, aquilo que nunca aconteceu. Então tem que ficar preparado para isso, né? E como se identifica um cisne negro? Pô, quando tu acha que, que alguém diz, pô, esse cara é louco. Não, quando ouve a palavra, bom, isso é loucura. Cara, é um ponto para se tomar cuidado. Quando existe uma bifurcação na estrada. Olha que interessante, mano. É o desconhecido. Procurar informações ocultas. Então, os principais, mano, de verdade, assim, os principais para você convencer outra pessoa a negociar da melhor forma possível é utilizar o que tem dentro de si mesmo. Então, a voz, o espelhamento, a rotulagem e a empatia tática. Eu poderia resumir esse livro nesses 4 princípios. Certo? Então está certo.
Justo, a palavra justo, muito interessante, né? Ah, olha só, é uma coisa que eu vi agora também, como tirar vantagem. Não é tirar vantagem da uma forma negativa, tá? Bom, vocês vão ver. Como tirar vantagem de uma outra pessoa, né? Como identificar isso também. Existe a vantagem positiva, que é quando a pessoa diz, ah, eu quero tal coisa, eu quero comprar uma casa. Então você já tem essa vantagem, pô, ela quer. Você usa isso daí como vantagem. A vantagem negativa é as ameaças, a aversão à perda. Então, pô, eu quero. Você diz. Você. Deixa eu pensar numa melhor assim. A aversão à perda é mostrar o que a pessoa vai perder, é ameaçar ela que vai perder tal coisa. Isso mostra o que é importante para aquela pessoa, né? E a vantagem normativa, que são regras e arcabouço moral, tipo religião, política, utilizar esses argumentos a seu favor. Fechou então? Um resumo aí bem resumido, por cima, sobre o livro Negocie como se sua vida dependesse disso. É um baita livro, super recomendo. E, por falar em livro, se você gosta de finanças e negócios, é interessado nesse assunto, eu vou deixar o link aqui embaixo do meu e-book sobre finanças e negócios. Lá trata sobre educação financeira, investimentos, planejamento financeiro, tanto pessoa física quanto PJ, ou MEI, ou alguém que está iniciando no empreendedorismo, o que é essencial para a nossa vida inteira, entender esses assuntos. E junto com o e-book vai ter 4 materiais inclusos sobre como começar a investir, como analisar uma empresa na bolsa de valores, como montar uma carteira de investimentos e uma planilha de controle financeiro para você se organizar e você arrasar nesse ano, se planejar para a vida inteira. É a planilha que eu uso também. Enfim, link está na descrição se vocês se interessar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí se você já leu esse livro, ou recomendar um livro também sobre negociação que você já leu. Manda aí nos comentários e sejam independentes. Valeu!